TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. A partir de 2014, quando presidia o Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, a sociedade brasileira se acostumou com sessões de pugilatos, digamos assim, boxe, todas as tardes, quando o plenário se reunia, transmitido para todo o Brasil com a televisão. Quem não lembra das acusações entre o ministro Joaquim Barbosa e o também ministro Ricardo Lewandowski? Achou que aquilo era o limite? Nos enganamos a todos. Na última quinta-feira, a sessão de agressão mútua e acusações as mais graves do ponto de vista ético e moral entre o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes não tem precedente na história do Supremo Tribunal Federal. Mais do que essas acusações, esse comportamento que sinceramente está impactando a todos, e eu lembro que a gente costuma dizer, todo povo tem o governo que merece, é o caso de se aplicar também para o Supremo. Toda a sociedade tem o Supremo que merece, mas nós achamos que a sociedade brasileira merece muito melhor um Supremo, como merece melhores governos também. A outra grande polêmica travada foi a votação do habeas corpus preventivo impetrado pela defesa do ex-presidente Lula. Acabou sendo mais confundindo a sociedade brasileira, para muitos sem nenhum resultado prático, do que aquilo que se esperava que era grande expectativa. No mérito, foi adiado para 4 de abril. É para discutirmos os vários ângulos dessa questão, dessa postura do Supremo Tribunal Federal, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para nos ajudar a entender, sobretudo, a esclarecer, sobretudo, qual o resultado prático dessa votação da semana que passou, nós temos aqui 3 professores, ambos das áreas do direito. Professor Martônio Monte Alverne, professor de Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, procurador do município. O também professor de Direito Constitucional da mesma Universidade, Rômulo Leitão, também procurador. O ex-conselheiro do Tribunal de Contas do município, que quando advogava, militou no direito eleitoral, portanto, com ligações diretas sobre os temas que aqui vamos abordar. E também discutir, no último bloco, se houver tempo, um pouco sobre a questão da sucessão no estado do Ceará. O programa está sendo traduzido para a língua de sinais, que faz parte da comunicação inclusiva determinada pelo presidente da Câmara Municipal, o Salmito Filho, para que todos os veículos façam essa comunicação dessa forma mais inclusiva possível. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com o Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, convidados e colaboradores, os professores Hélio Parente, Rômulo Leitão e Martônio Monte Alverne. Quero, desde já, agradecê-los pela importante colaboração participando deste programa, porque nós vamos tentar, de alguma forma, traduzir para o nosso assinante o que ocorreu, afinal de contas, na semana que passou. A par das agressões entre os ministros Barroso e Gilmar Mendes, a grande expectativa era com relação ao voto
do habeas corpus preventivo impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, que está aí na iminência, depois do próximo dia... Próxima sessão? 4. Dia 4, de ser decretada a sua prisão. E o resultado da votação de ontem, o que se viu de ontem, da semana que passou, o que se viu foi o Supremo demorar 4 horas discutindo filigranas jurídicas, sem discutir o que efetivamente interessava, e quando foi para discutir que seria o mérito do recurso, o ministro Marco Aurélio teve que se ausentar e, em função de não poder permanecer em plenário, a sessão acabou por ser adiada para o próximo dia 4 de abril. Professor Martônio, na prática, o que aconteceu na última semana? Porque votou-se a admissão para se admitir que o Supremo deve apreciar o habeas corpus. Foi isso mesmo? Ou seja, uma decisão com data marcada para vencer? Sim, foi isso, embora essa decisão, meu prezado Arnaldo, o doutor Hélio Parente, o doutor Romulo Leitão, e gostaria de cumprimentar também todos os seus telespectadores. Essa decisão, embora tenha precedentes, foi essa mesma decisão que foi tomada. O que eu gostaria de ressaltar, primeiramente, Arnaldo, é o seguinte: parece-me, né, até onde eu posso ver, extremamente complicado que o Supremo Tribunal Federal esteja com essa celeuma toda em torno desse assunto. A nossa Constituição é muito clara, ela disse no seu artigo 5º, inciso 57, que as pessoas só podem ser declaradas culpadas após o trânsito em julgado. E mais, a Constituição diz: esta garantia não pode ser mudada, quando ela fala lá no parágrafo 4º, artigo 60. Os direitos e garantias individuais não serão objeto de deliberação. Ou seja, isso foi uma decisão do Poder Constituinte. Parece-me inadmissível que um poder constituído, seja o Legislativo, o Executivo ou o Judiciário, ponha em dúvida isso. E diga: não, peraí, quando a decisão do 2º grau, ela já esgotou a capacidade de provas, então há muito pouco o que decidir, a pessoa pode começar a execução da sua pena, no caso privativa de liberdade. Então esse é o primeiro ponto. Ou seja, uma discussão dessa desestabiliza a Constituição mais do que ela já está desestabilizada. E o mais grave é que ela passa a ser desestabilizada pela Corte, que é responsável por sua guarda. Então esse é o primeiro, eu acho que esse é o pressuposto da discussão do problema. Agora... Mas há uma decisão tomada pelo próprio Supremo, aí, o ano que passou, que admitiu, por 6 votos a 5, é verdade, pode sim ser preso após julgamento em um tribunal de segunda instância. Como havia decisão dizendo no sentido contrário. Esse é o problema. Em 2009 o Supremo teve um entendimento, em 2016 passou a ter outro entendimento. Ou seja, a respeito de um dispositivo claríssimo na Constituição, que se configura como a gente chama, cláusula pétrea ou cláusula eterna, como alguns chamam. Tem gente que discute: mas isso não é certo. Eu até admito a discussão. Só que isso já passou. Isso foi em 87, 88, quando nós estávamos fazendo a nossa Constituição. Aquele foi o momento que discutiu isso. Então, o que aconteceu ontem? Tá? Ontem, na semana que passou, quinta-feira. Quinta-feira, na semana passada. O que nós tivemos? Nós tivemos um debate sobre um pedido de habeas corpus, ou seja, de alguém que, por acaso, é o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e que se vê cesseada o seu direito fundamental de, eventualmente, só começar a ser considerado culpado depois do trânsito em julgado. Então, isso foi o que aconteceu. O tribunal, o que surpreende, como é que o relator, o ministro Fachin, no pleno, lançou uma preliminar de conhecimento, cabimento ou não do habeas corpus, que ele não tinha feito quando recebeu o habeas corpus, encaminhou diretamente para o Supremo. Então nós já começamos a ter um problema aí. Por que é que ele fez isso? A que ponto o tribunal chega e prepara esse tipo de aspectos inesperados para a defesa, para os próprios colegas? E aí eu queria entrar, assim, já pedindo permissão ao professor Martônio, cumprimentando aqui o professor Romulo, e você, Arnaldo, e todos os telespectadores. E essa questão que está todo mundo dizendo, e você, Arnaldo, acabou de dizer que é filigrana, não é filigrana. O Supremo, há 8 décadas passadas, determinou a extradição de Olga Prestes, grávida,
porque não acatou um habeas corpus. Não acatou um habeas corpus impetrado na corte, ela foi extraditada e foi morta no campo nazista, grávida, de 4, 5 meses. Em 1998 foi que o Supremo, através do voto do ministro Celso de Mello, pacificou o entendimento que habeas corpus pode ser impetrado direto do Supremo Tribunal Federal para garantir a liberdade de ir e vir de qualquer cidadão brasileiro. Não é filigrana isso. Só corrigir. Isso é direito constitucional, direito de garantia individual inalienável ao cidadão brasileiro, que não pode ter no seu direito ter a constrição de ter uma prisão decretada e não poder impetrar um remédio heróico do habeas corpus. O ministro Fachin, ao levantar essa preliminar, ele joga para a população, ele joga para a sociedade um argumento de sensatez, ludiano o sentimento da sociedade brasileira que acha que o Supremo está ali para atender determinados interesses ou não. O Supremo fez aquilo que tinha que fazer, voltando para o seu espelho, voltando para a sua história, que quando lá atrás, há 8 décadas passadas, negou o habeas corpus de Olga Prestes e aconteceu o que aconteceu. Então, assim, o Supremo, ao examinar e admitir a preliminar do habeas corpus, fez história com a sua própria história. Com a sua própria história de garantia de liberdades individuais do cidadão brasileiro. Só fazendo uma correção. O que eu chamei de filigrana não foi a observação do habeas corpus, porque isso é constitucional e ele tem que fazê-lo. O que eu chamei de filigrana foi as 4 horas gastas que antecederam essa votação, discutindo o sexo dos anjos. Filosofia, pela disfarçatez moral, do ministro Fachin. Se admitia ou não. Isso é do filigrana. Ministro Fachin, que passa a deslocar, de fato, o terceiro advogado do PT, do advogado do movimento de Sem Terra, Sim. quer deslocar a sua biografia dessa imagem, que ele devia honrar, porque você não pode ser desleal com seus antepassados, com seus leais. E ele, para desvincular a imagem dele como advogado do Sem Terra, advogado do PT, advogado do Paraná, ligado ao movimento das esquerdas, ele, para desassociar, lança uma inverdade à sociedade, criando esse sentimento de que passou 4 horas se discutindo o sexo dos anjos. Foi isso. Não é isso. Foi isso que eu chamei. O Supremo fez aquilo que tinha que fazer. As razões que o ministro Fachin, que levaram o ministro Fachin a fazer isso... Mas isso é um desserviço à sociedade brasileira. Eu só estou dizendo que... Isso é um desserviço. Hoje os jornais e os programas de rádio e televisão ficam todos fazendo a jocosidade da decisão como se isso fosse jocoso. Não é jocoso o Supremo apreciar habeas corpus. Não. Não é jocoso. Aliás, deixa eu colocar o professor Rômulo nessa discussão na seguinte perspectiva. O Supremo Tribunal Federal, ele é principalmente o guardião da Constituição. Mas ele é também um tribunal recursal. Nós conversávamos sobre isso ainda há pouco, antes de começar o programa. Nessa decisão, funcionou não o Tribunal Constitucional, e sim o Tribunal Recursal, que estava ali para votar se acatava ou não o recurso de alguém que se sente, pelo menos, vilipendiado, digamos, usurpado do seu direito. E por isso entrou. Professor Rômulo, essa é aquela equação que eu quero fazer aqui, nesse instante. Por que o tribunal, que constitucionalmente deve guardar, não se debruçou sobre o mérito, que era aquilo que a sociedade brasileira esperava, e é aquilo que o réu, no caso o ex-presidente, tanto esperava, ver decidido a sua situação. E preferiu fazer apenas essa admissibilidade de que pode, sim, apreciar o seu habeas corpus no próximo dia 4. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, professor Martônio, Tuélio Parente, pessoal da técnica aqui, os telespectadores, Arnaldo. Antes de falar especificamente do seu questionamento, é só lembrar que a gente falou aqui de cláusula pétrea, que são alguns dispositivos que o constituinte originário, quem fez a Constituição, coloca, porque desconfia das gerações futuras, para não mexer no núcleo que você não pode dispor. Entre eles a questão do devido processo legal e das garantias constitucionais, das garantias fundamentais, inclusive ninguém ser culpado até trânsito em julgado. Essa questão não deveria nem estar sendo discutida agora, e a Constituição tem 30 anos, vai fazer 30 anos. Tem 99 emendas na Constituição. A Constituição já foi modificada várias vezes. Agora, nunca se modificou essa questão exatamente porque não pode se modificar. E agora um tribunal, poder constituído, está discutindo essa questão e levantando essa polêmica toda. Isso é preciso a gente situar essa questão. Outro ponto que eu acho relevante discutir, que a gente não discute, é que essa necessidade de impor
a prisão a partir de segunda instância, independentemente do texto constitucional claro, essa questão é uma espécie de resposta para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, ele desvia o foco. É que o judiciário demora muito para julgar suas questões. Se o judiciário julgasse suas questões com mais celeridade, as pessoas transitavam em julgados as questões e as pessoas estavam condenadas. E eu não falo nem da primeira instância, eu falo dos tribunais superiores. Ah, mas o Tribunal Superior não tem estrutura para isso. Mude a estrutura ou mude a legislação que dá competência para ele tratar. Mas essa questão me parece muito com a questão da ficha limpa. A questão da ficha limpa também é uma questão que a demora, os tribunais demoravam tanto tempo para julgar os recursos que terminava o mandato do político e ele, novamente. Ou seja, a questão de falhas estruturais não justificam mudar o arcabouço constitucional que foi posto pelo Poder Constituinte originário lá atrás, em 87. Essa é uma questão preliminar sobre essa questão. Em relação ao julgamento da semana passada, a questão preliminar, alguns ministros criticaram a colocação da questão preliminar, não pelo que o doutor Hélio acabou de falar, mas porque é claro que o Supremo tem competência para decidir e para apreciar aquele Mas negócio. eu fiz só uma exatamente, síntese histórica. É exatamente Por isso que o Supremo tem uma mancha ao não ter apreciado o habeas corpus da Olga Benário. Da Olga Benário Prestes. Então, foi uma questão que, é claro que a gente não sabe o que se passa na cabeça, às vezes nem na própria, mas o ministro colocar aquela questão, sabia-se que aquela questão ia demorar muito e sabia-se que o tempo parecia uma estratégia. Todas as vendas ao ministro, foi uma posição desleal com a Corte. Porque ficou o debate. Desleal com a Corte. Mas ele sabe mais do que ninguém que o Supremo tem competência assim para julgar habeas corpus. Ele não precisava fazer aquele mise-en-scène que ele fez. Então, ao se colocar essa questão e o adiantado da hora, discutir as questões antes do julgamento, eu fiquei, por dever de ofício e também porque eu vinha gravar, eu fiquei assistindo, discutiu-se um adinho antes, demorou-se para começar, teve um intervalo, ou seja... Ia passar de 10 minutos a 50 minutos. Exatamente, foram 50 minutos. Então, tudo leva a crer que a coisa está se encaminhando para aquilo. Agora, no final dessa discussão, simplesmente dizer que não dá mais tempo porque eu vou pegar um voo ou porque eu tenho um compromisso e adiar o julgamento e perder o objeto, porque perderia o objeto, deixaria de ter sentido o habeas corpus e adiasse a votação. Mas é por isso que o advogado do impetrante foi diligente, porque ele também não pode, a pretexto de uma acomodação do órgão judicante, ter tolhido a ele a proteção jurisdicional dada a ele. Ele não contava com a sua astúcia do advogado presente, um advogado renomado, ex-presidente da OAB, que fez a intervenção e solicitou o quê? Bom, já que os senhores não vão votar o habeas corpus do meu cliente, do paciente, então que se congele os fatos, que suspenda a eventual decisão do TRE. Também só um ponto aqui. Hoje em dia todo mundo sabe qual vai ser o resultado das decisões, porque está muito claro, sempre você sabe, né? Podia dizer, não, mas a gente não sabe o que é que vão decidir. Pode ser, todo mundo sabe como é que vão ser as decisões em algumas cortes brasileiras. Então, essa questão eu achei, a intervenção, faço uma homenagem aqui à advocacia brasileira, a intervenção foi fundamental para garantir o direito do impetrante. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo, Martoni. Quando voltar, eu vou abrir o bloco já com você para a complementação, porque a propósito da introdução do termo, ontem nunca se ouviu tanto juridiquês como na semana que passou. A palavra teratologia foi usada assim... É um cheque em branco, você diz o que quiser, que é teratologia. De forma abusiva. E a palavra paciente também, que dificilmente se observa nesses julgamentos. Mas agora está mais comum. No vocabulário, então, embora seja mais comum. Mas o fato é que o paciente, embora moribundo, ele tem o direito de se locomover até o próximo dia 4. É meio contraditório, mas no fundo o que disseram foi isso. Olha, até o dia 4 o presidente vai estar livre. Depois do dia 4, vamos ver como é que vai ficar. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza
e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores Martônio Monte Alverne, Rômulo Leitão e Hélio Parente. Estamos discutindo a decisão do Supremo Tribunal Federal na semana que passou sobre o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, cujo resultado não produziu nenhum efeito prático como se esperava, que era saber se o presidente será ou não preso após a apreciação pelo Tribunal da 4ª Região em Porto Alegre, dos embargos declaratórios. Ficou para o dia 4 de abril. Embora o doutor Hélio Parente tenha discordado de que não tenha sido filigrana, como eu assim defini, a discussão inócua entre os ministros, porque foram discutir, como disse, o sexo dos anjos. Então, para mim, isso é filigrana. A questão não era de mérito do tribunal, que é óbvio que é papel do Supremo Tribunal, é observar e votar um habeas corpus. Eu queria, então, retomar, doutor Martoni, essa discussão a partir do que disse o doutor Hélio. O resultado, o Rômulo Leitão fez aqui uma projeção de que já se sabe. O resultado de 7-4 ocorrido... Pelo cabimento. Pela aceitação. Nossa, não, o tribunal pode votar habeas corpus. Isso é filigrana, pô. Isso é tão claro para qualquer rábula como eu, aí, fazer uma votação do pleno para dizer se o pleno tem ou não competência para votar um habeas corpus. Isso é um negócio inimaginável no século XXI. Para mim, eu pelo menos penso assim. Eu queria a sua colocação. Esse resultado pode ser alterado na apreciação do mérito no dia 4, sob o ponto de vista de mudar, digamos, o entendimento, porque há uma certa lógica. Bom, se admitiu que vai votar o habeas corpus por 7-4, terá um ministro ausente, que é o próprio Gilmar Mendes, que estará fora do Brasil, já anunciou, portanto não teremos 11, teremos só 10, não haverá, portanto, o voto em Minerva se houvesse empate. Se sabe por antecipação, me dizia o doutor Hélio Parente ainda há pouco, que nesse caso específico, empatando, beneficia o réu, beneficia o interessado do recurso. Qual é a tendência, pelo que se conhece, do resultado do tribunal? Olha, Arnaldo, eu gostaria de dizer que eu concordo plenamente com o doutor Hélio Parente a respeito do que ele disse. O habeas corpus no Brasil, ele tem uma história interessantíssima. Ele ingressou aqui no nosso ordenamento em 1832, com o Código de Processo Criminal, depois figurou na Constituição, a única garantia que se tinha, na primeira Constituição Republicana de 1891, e aqui desenvolveu-se a doutrina brasileira do habeas corpus, um momento de originalidade intelectual do constitucionalismo brasileiro, deve ser dito, e depois, na minha avaliação, o Supremo Tribunal Federal teve 2 espasmos de democracia em defesa da democracia, sempre com habeas corpus. Doutrina brasileira do habeas corpus, até 1920, e depois, quando o Supremo Tribunal Federal concedeu os habeas corpus para 3 governadores caçados pela ditadura militar. Miguel Arraes, de Pernambuco, Plínio Coelho, do Amazonas, e Mauro Borges, de Goiás. O ministro até perdeu o mandato. E a ditadura militar respondeu como? Aposentou 2 ministros, Evandro Lins e Silva e Hermes Lima, e aumentou de 11
para 16 o número de ministros do Supremo. Então, há um elemento objetivo, histórico, do próprio Supremo Tribunal Federal sobre a concessão de ordem de habeas corpus. Isso que o Hélio falou. Então, há sempre essa ideia dessa proteção favorável ao habeas corpus. O problema é que nós temos, né, incitado por meio de comunicação ou por determinados grupos, essa irracionalidade de querer prender e arrebentar de qualquer jeito, porque eu tenho raiva ou porque eu não gosto politicamente. E isso é absolutamente irracional e desaconselhável numa democracia. Ou seja, uma Corte Suprema não pode estar sujeita a esse tipo de pressão. Você me perguntou o que é que pode acontecer então no julgamento. Não se sabe. Esse julgamento, o 7-4, pelo conhecimento do habeas corpus, e depois, né, o 6-5 para a concessão da liminar até o dia 4, né, com a ausência de um ministro, se nós tivéssemos uma corte onde tivéssemos uma estabilidade previsível, a gente até poderia dizer mais ou menos como é que a corte iria decidir. Eu espero que a corte decida pela concessão da ordem e resolva a questão definitivamente e dizer, isso aqui é uma cláusula pétrea, eu não posso mexer nisso. Ah, mas isso favorece a impunidade, como diz o ministro Barroso. E qual é o problema disso? Se isso favorece a impunidade ou não? Essa questão foi discutida em 87 e 88. Não é o senhor que tem autoridade, com seu pretenso iluminismo, de resolver esse problema de jeito nenhum. O senhor ministro Barroso. O senhor ministro Barroso, nem o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui quem discutiu foi o Poder Constituinte. Eu costumo dizer, às vezes, quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu digo, nós não achamos nada. Nós não achamos nem grande, nem pequeno, nem claro, nem escuro, nem feio, nem bonito. O que está na Constituição é para nós cumprirmos. Quem tinha que achar alguma coisa foi o Constituinte que eu votei, que eu elegi, e que foi lá na Assembleia e decidiu isso. Ah, mas isso deve mudar. Perfeitamente. Então vamos para a disputa política, democrática. PEC. E não para uma disputa dentro de um tribunal que funciona, porque eu sou ministro, então eu acho desse jeito, eu vou impor o meu sentimento, a minha convicção perante um poder constituinte. Isso é complicado. Então, minha mágoa, meu ressentimento. E isso é essa instabilidade toda que o Supremo Tribunal Federal tem sido o próprio responsável nesse caso. Professor Rômulo, chama a atenção, e a sociedade fica se perguntando. Lá atrás, quando o Supremo, mudando a cláusula pétrea da Constituição, admitiu por 6 votos a 5. Em liminar, em sede de liminar, sede liminar, cautelar. Que pode, ele não determinou, deve ser preso. Ele disse que pode ser preso a partir de condenação em segunda instância, portanto deixou em aberto, a critério do juiz que vai votar e arbitrar. Há quem argumente, dentro do próprio Supremo, e os 6 que votaram a favor dessa tese argumentam assim, de que isto é importante, admitir a prisão a partir de segunda instância, na medida em que a justiça é muito morosa, é muito lenta, e esperar o trânsito em julgado faria com que os crimes prescrevessem e, portanto, sobretudo os de colarinho branco estariam livres. Ora, qual é a sua percepção sobre esse argumento? Eu poderia só falar um pouquinho rapidamente antes do professor Romo para dizer o seguinte. É muito ruim quando nós temos qualquer tribunal. Por que juiz, promotor, toda essa parte da chamada burocracia do Estado não é eleita? É exatamente para estar imune a essas pressões populares. Não é porque eu tenho um discurso, porque é impune, a justiça demora muito, etc., que eu vou sacrificar a Constituição, o poder constituinte, em nome de dar uma satisfação a um discurso que tem, evidentemente, na sociedade. Eu não posso fazer. Se eu puder fazer isso, então para que o juiz, um magistrado, ele tem as garantias que ninguém tem? Por isso eu coloquei o professor. Exatamente por isso. Ou seja, ele vai olhar para aquilo que o poder constituinte estabeleceu para ele, e não para aquele clamor popular. E a demora da justiça tem ministro que passa 10 anos, 12 anos com o processo engavetado. Então, aí o problema é de outra ordem. Qual é a sua percepção sobre isso? Porque me parece um argumento, além de extremamente falho sobre qualquer aspecto que se possa examinar, não se espera de uma Corte Constitucional, da Suprema Corte Constitucional, que ela justifique uma posição dela contrária à Constituição com esse tipo de argumento. Primeiro eu queria fazer uma retificação, Arnaldo. Eu me referia a gente já saber o julgamento, não era especificamente esse que está pendente no Supremo. A 13ª Vara de Curitiba e o TRF4, que já se sabia o que viria. Em relação ao Supremo, a questão
vai depender da ministra Rosa Weber, que ninguém sabe como vai votar no dia 4 de abril. Vão depender algumas questões, ou seja, se ela... Professor, não fale isso, que a imprensa todo dia está dizendo que vai depender da ministra Rosa, porque o ministro Mas você acha que Barroso depende de quem? Depende do tribunal. O tribunal tem que se decidir dos membros. O tribunal tem que decidir se vai ser um tribunal constitucional ou se vai ser um tribunal recursal. Porque se for um tribunal recursal, ele pode ter um posicionamento. Ontem, ao conceder a liminar, ele já está dizendo que a segunda instância não pode cumprir a execução. Quer dizer, ele tem, pela decisão da ADC, que a execução pode ser cumprida, e em liminar, como tribunal recursal, ele diz que não pode. Então, é essa dicotomia do tribunal que precisa ser resolvida. Então, assim, imputar a ministra Rosa ou qualquer outro ministro a expectativa de como vai votar, isso me desculpe, né? Eu sei que isso não é a sua intenção, mas isso é policializar o voto dos ministros. E é isso que a mídia brasileira está fazendo, tentando policializar, ao entrevistar, ao ir para o Pedro Bial, ao ir para a Jovem Pan, ao ir para... Fica lá a mídia tentando policiar não o sentimento de respeito à Constituição, mas o sentimento de clamor público. Então, assim, quando nós operadores do direito, professores e advogados, dissemos assim, que depende como a ministra Rosa vai votar, nós estamos reforçando esse sentimento de policialesco que a mídia faz em cima dos ministros do Supremo. Me desculpe, sei que não é a sua intenção. Está desculpado. Eu acho que depende do que a ministra Rosa Weber decidir. Por quê? O ministro Barroso não tem dúvida de que vai votar contra. O ministro Fux não tem dúvida que vai votar contra. E isso eu não estou pensando, eu estou fazendo uma análise de um programa de política. O ministro Fachin, idem. O ministro Fachin já praticamente adiantou, implorou para votar, por causa do adiantado do tempo. Então, são análises que a imprensa pode fazer, não cobrar, e eu espero que os ministros não se sintam cobrados. O Barroso eu sei que porque ele não... praticamente filmando, ele julga filmando para a Ele olha para o monitor, para ver se ele está bem na foto. Então, essa análise da votação depende da análise de cada um desses juízes. Acredito que a ausência do ministro Gilmar Mendes, que talvez esteja fora do país, possa... E que seria tido como um voto a favor do habeas corpus e não da prisão em segunda instância. Só que o ministro Gilmar Mendes votou a favor da execução da segunda instância na ADC. Naquela decisão. Aí estão dizendo que ele vai mudar o entendimento agora. Então, assim, ele mesmo já disse, ele mesmo manifestou. Não, eu estou só dizendo assim, o fato, ele disse que estava tentando claro evoluir o entendimento do STJ, para o STJ. Não, eu estou só dizendo que fica todo mundo, nós todos, nós outros, tentando decidir, definir o sentimento de cada um, o nosso olhar, a nossa expectativa, o que a gente acha certo eticamente. Aí, professor, é Spinoza, né? Porque ensinando decência para os outros. Não, a minha decência determina que mande prender. A minha decência determina que manda soltar. Não, mas a Constituição não é isso. Né? Se eles aplicassem a Constituição, não teria nem necessidade desse habeas corpus, porque tem uma presunção de até o trânsito em julgado. O que a gente está fazendo é a análise do que está sendo posto. Tem precedentes nas turmas, que é uma coisa. A decisão plenária definitiva sobre essa questão era para ter sido na ADC, que a ministra Carmen Lúcia não pautou. Não tem sentido você ter uma decisão erga omnes que vai definir uma questão fundamental. Este é um aspecto importante, a responsabilidade da própria presidente do A presidente tinha que pautar essa questão. Mas eu não vou me pautar, mas você tinha que pautar essa questão. Aí você coloca uma ação individual polêmica para pautar uma ação coletiva, para pautar um ADC, porque o que decidiram no dia 4 de abril, provavelmente vai ser confirmado no ADC. Vamos transformar uma ação individual... direta de constitucionalidade. Ação direta de constitucionalidade. Vamos transformar uma ação individual num balizamento de uma ação que está lá tramitando há mais tempo. Então, o que eu acho, gostaria só de falar, o que eu acho interessante é isso que o Rômulo disse, ou seja, essa discussão toda e essa celeuma toda poderia ser perfeitamente evitado se a ministra dissesse: eu tenho 2 ações declaratórias de constitucionalidade cuja relatoria já disse que está pronta para ser julgada. Desde 14 de novembro de 2017. A tarefa principal do Supremo Tribunal Federal
de 1966 para cá, com a emenda à Constituição, que introduziu a ação direta de inconstitucionalidade, é a guarda da Constituição, como você disse. Ou seja, isso é que compete ele. Ele é instância recursal, instância de revisão, mas ele é um tribunal constitucional. Instância de revisão, as outras também são. Com controle concentrado, só o Supremo Tribunal Federal, claro, os tribunais estaduais, mas noutra circunstância completamente diferente. Então, a responsabilidade é da ministra. Que preferiu dizer que não Por que cederia ela, à pressão, ou seja, ela está por isso não apenas votei. respondendo ao impacto da imprensa que não quer, quer esperar primeiro um julgamento de uma determinada pessoa, que é o ex-presidente Lula, para ver se ele vai preso e depois coloca uma... Quer ter a foto do ex-presidente Lula, não estou analisando se tem culpa ou não tem culpa, mas precisamos que a justiça fique imune a essas pressões. O que a imprensa quer, a grande mídia brasileira, é a foto do presidente Lula preso, algemado, constrangido, contrido, para se divulgar no país e ter essa foto na campanha eleitoral. É isso que se busca. Está certo, está errado isso. Claro que isso não está certo. Claro que sim. E por que a ministra não pautou isso antes? Ela já sabia de tudo que ia acontecer. Ou seja, ela tem duas ações de controle concentrado de constitucionalidade que podem resolver de maneira definitiva, porque tem um efeito vinculante, e ela não resolve. Então, a responsabilidade, na verdade, é dela própria, levando a corte dela e a Constituição a uma instabilidade. E fica o ministro Barroso fazendo desserviço à sociedade. Ontem o ministro Barroso disse que não dava a liminar, primeiro porque tinha votado contra o adiamento. E isso, por si só, fazia com que o argumento jurídico dele fosse fundamentalmente claro para dizer que não concedia liminar. Esqueceu dos outros aspectos fundamentais jurídicos. E que está numa corte. E o fato de estar no colegiado. Segundo, que a decisão da liminar da ADC é muito técnico para explicar aqui para o telespectador. Era vinculante. Ainda chegou a dizer isso. Não é vinculante a decisão. Isso viola a Constituição. O artigo 101 da Constituição, Hélio. Só um instantinho. É claro, as decisões definitivas de mérito proferidas em ação é que tem efeito vinculante. Cautelar não tem efeito vinculante. Mas ele joga esse desserviço. O ministro Fachin, até no TSE, até o TSE, está aqui, compete ao Tribunal Superior Eleitoral, processar e julgar, geralmente, o uso, habeas corpus e o mandato de segurança em matéria eleitoral. Quer dizer, se um candidato, é bom porque vai ter eleição esse ano, se um candidato for preso por um juiz afoito na campanha eleitoral, por propaganda irregular, por propaganda eleitoral antecipada, por abuso de poder econômico, o TSE tem competência para que examine diretamente o habeas corpus. Dirá o Supremo Tribunal Federal. Aliás, o TSE... Agora, não tem no texto constitucional, não tem na lei do Supremo, no regimento do Supremo, esse aspecto, claramente, mas está na Constituição, que compete ao Supremo examinar Ontem eu vi um site responsavelmente dizendo: o Supremo Tribunal Federal inventou agora o habeas corpus bocal. Habeas corpus pode ser até oral, não tem forma. Eu posso pedir um habeas corpus. E pedir para reduzir a pena. Eu conheço vários advogados que fizeram isso para clientes pedindo habeas corpus por telefone a juiz, em comarca do interior, dizer: doutor, por favor, o senhor reduza as minhas palavras aí ao termo escrito, que eu estou já chegando, estou lhe fazendo um pedido de habeas corpus. Isso já é conhecidíssimo na jurisprudência brasileira. Eu não posso deixar de colocar aqui, quer dizer, a pressão que é feita pela prisão já em segunda instância, em razão da impunidade, porque isso é autorrespondível pelo próprio comportamento da Justiça. O Tribunal Superior Eleitoral, que o doutor Hélio acabou de citar, e leu aqui a sua competência em relação à apreciação de habeas corpus para a prisão de candidatos, somente na semana que passou, cassou o mandato do governador lá do Tocantins, da sua vice, por abuso de poder econômico. Ora, estamos a 6 meses da sucessão. Terão que fazer uma eleição. Ele cumpriu todo o mandato, ele cumpriu todo o mandato, todo o governo dele, sem nenhum prejuízo, sem nenhuma punição. E caçou também o prefeito de Tianguá, Luiz Menezes. Luiz Menezes, quer dizer, se o erro ocorreu lá na campanha, porque foi colocado que foi por abuso de poder econômico, por Caixa 2, o governador Tocantins teve um avião apreendido com R$500 mil dentro na época da campanha. Ele cumpriu os 4 anos de governo dele. Então, não é por acaso, doutor Hélio, que há essa pressão da sociedade, há essa pressão da imprensa, para que se possa prender a partir de segunda instância. Porque quando espera o trânsito em julgado, dá nisso. Vamos ser justos com a justiça eleitoral. Só para vamos ser justos com a justiça eleitoral.
ao caçar o governador do Tocantins, ela tem 2 efeitos graves em cima dele. Primeiro, a inelegibilidade por 8 anos, porque foi cassado pela Justiça Eleitoral. Segundo, o impedimento de ser candidato de novo e ser candidato à reeleição. Então, assim, para o aspecto da política, para o aspecto do espectro político, ele fica afastado daquele abuso. É um argumento, mas nem por isso, mas não sana o crime que ele cometeu, não sana a distorção da democracia que ele cometeu na sua campanha em relação aos outros. Não sana porque ele cumpriu. Arnaldo, eu concordo com sua crítica. Demora 4 anos, não? Eu concordo com sua crítica, com essa sensação de impunidade. Mas, por outro lado, Arnaldo, nós não podemos, nós temos que, num processo, qualquer um de nós gostaria da ampla defesa. Claro. Ou seja, isso tem prazos, a justiça precisa de seu prazo. Eu acho que poderia, sim, se resolver isso. Mais rápido. Mas, evidentemente, eu não posso, somente para dar uma satisfação a alguém, atropelar direitos e garantias fundamentais. Agora, isso é importante, Arnaldo, é o seguinte, não é só meramente um discurso, mas isso é um patamar de civilidade nosso. Ou seja, ou nós aceitamos essa demora com todos os riscos que isso implica e aí nós damos um salto numa questão civilizatória nossa, ou então nós vamos voltar para tempos de barbaridade, onde a opinião pública, raivas e sentimentos devem prevalecer. Nós discutimos até aqui nesses 2 primeiros blocos as questões, vamos chamar assim, de mérito dos recursos apreciados pelo tribunal. Filigranas. E filigranas também. No próximo bloco, eu quero deixar no ar, e eu não poderia deixar de pedir que os senhores analisassem, essa sessão rotineira de agressão entre os vários ministros do Supremo Tribunal, porque esse é um fato que está realmente chamando a atenção. Já virou até música, né? Já é um hit hoje bastante popular no Brasil, as palavras usadas pelo ministro Barroso contra o ministro Gilmar Mendes, que foi poetizado em um samba que está circulando por aí. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varella para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para os assinantes que ligaram nesse instante, nós estamos aqui com as participações dos nossos debatedores Rômulo Leitão, Hélio Parente e Martoni Monte Alverne, discutindo, obviamente, as decisões da semana que passou, tomadas pelo Tribunal Superior, pelo Supremo Tribunal Federal, digo melhor. E eu quero colocar agora, nesse último bloco, um pouco de filigrana. O doutor Hélio Parente não gosta, mas eu não tenho outra forma de conceituar. Aliás, estou sendo elegante com o assinante ao chamar briga, discussão, com agressões morais, inclusive, do ministro Barroso para o ministro Gilmar e vice-versa. Eu, ao chamar de filigrana, isso eu estou sendo respeitoso com a audiência. Isso tem outro nome, a gente sabe muito bem.
eu queria colocar esse assunto para a observação dos senhores, porque quando se chega ao Supremo Tribunal Federal, portanto, a Corte Constitucional Brasileira, espera-se desses homens, para além do seu preparo intelectual, do saber, do notório saber jurídico, porque é bom que se faça essa observação, não precisa ser um advogado para poder ser ministro, tem que ter notório saber. E esse notório saber engloba muitas coisas, inclusive temperança, maturidade, né? Maturidade pessoal, social, intelectual, isenção, sobretudo. É isso que uma sociedade, por mais atrasada que seja no seu processo civilizatório, e nós não podemos negar que padecemos desse pecado original ainda, né? Mas não se espera dos homens da Corte Suprema o que nós estamos vendo, pelo menos esse é o sentimento. Eu queria colocar isso para observação. Doutor Hélio. Você falar que esperamos tudo isso, e de fato esperamos, mas quando você permite a transmissão ao vivo num julgamento de uma constitucional, o único país do mundo que permite é o Brasil, a Corte Suprema, os advogados sustentam, se ausentam do plenário e ela internamente, secretamente decide, a explicação é de Andy Wall, né? Aquele artista. Aquele professor que disse que são 5 minutos de fama. Então, está sendo transmitida na TV para todo o Brasil, com transmissão da Globo News, a sessão do Supremo, fazem com que as pessoas esqueçam do direito e passem a se valorizar do ponto de vista ético. É o que o ministro Barroso anda fazendo. Acho que o ministro Barroso está com uma tara com o ministro Gilmar, porque ele não discute direito. Ele vai para aquela sessão para criar versos ou para ensinar lições de moral, a reserva moral, a decência ao ministro Gilmar, como foi agora nessas últimas semanas, que ele fez, inspirado em Chico Buarque, em versos buarquianos, fez toda aquela retórica de Vossa Excelência tem um mau sentimento, Vossa Excelência tem psicopatia, é bilis, é mau sentimento, Vossa Excelência é uma pessoa horrível, quer dizer, é a pessoa que se prepara não para o julgamento, mas para se ver na televisão, para se mostrar na televisão. Como se resolve isso? Se resolve mas o ministro acabando... o ministro Gilmar Mendes, você não o está isentando não desse isentando. espetáculo. As pessoas reagem à provocação. O ministro Gilmar, ele tecnicamente é superior ao ministro Barroso. O ministro Gilmar tem mais maturidade na corte do que o ministro Barroso. O que ele não tem é a tranquilidade, a paciência que o ministro Barroso tem. O ministro Barroso faz com aquela cara de momocismo, né? Momocismo, aquela coisa do que eu sou o correto, eu sou o justo, eu sou o melhor, eu sou o direito. E o pobre do ministro Gilmar, o ministro Gilmar, por temperamento, ser um homem do interior, é do interior do Mato Grosso, é de Bonito de Mato Grosso, então ele é mais indignado, então ele reage mais para ficar... E isso na televisão, Arnaldo, você sabe disso, quem reage fica mal posto na televisão de quem é sereno falando mal de você, né? Então, assim, como se acabar com isso? Não se pode permitir mais essas transmissões ao vivo do Supremo Tribunal Federal. Tem que acabar com isso. O próximo presidente da República nesse país, a ser eleito, tem que sentar com o presidente da Corte e enfrentar isto. Isto está fazendo um mal ao Brasil. Isso está fazendo um mal ao judiciário brasileiro. Para você, então, esse comportamento é decorrente da mídia, da televisão, da exposição da mediatização? Mídia, da mediatização do julgamento. Deixa eu ouvir o professor Rômulo, então, qual é a sua percepção sobre isso? Essa questão da mídia... O que está levando esses homens, nesse instante, a esse comportamento que não se espera? Primeiro, essa exposição. Primeiro, existe essa exposição não só na TV pública, Justiça, na TV Justiça, mas também na mídia aberta. Existe o juiz, se você pegar o papel do juiz como um todo há 20, 30 anos, não existia contato algum com a imprensa. E fica todo mundo agora esculhambando o ministro, esculhamba dentro do aeroporto, esculhamba dentro do avião, fica a imprensa, se ele pode dizer isso, eu também posso, a esculhamba, assim, virou um comportamento vulgar, perdeu aquela coisa Isso é decorrente também agora do que acontece dessa exposição que muitos magistrados fazem. Como, por exemplo, o juiz Sérgio Moro fundamenta a validade das suas decisões no apoio à opinião pública. Isso ele escreveu em 2004.
desse jeito. Então, ele vai para os eventos públicos, aparece nos eventos públicos, ou seja, juiz não é para isso. Por que é que magistrado não pode tomar decisões políticas? Simples. Ele não foi votado por mim. Então ele não pode fazer escolha política. Quem faz escolha política é quem recebeu o voto. É político. É isso. Então, no momento em que você cria uma exposição dessas, como o doutor Hélio Parente disse, ou seja, isso cria o âmbito, me atiça o ânimo para que eu apareça, para que eu diga verdades, e óbvio que as outras pessoas reagem, como fez o ministro Gilmar Mendes. Se você tivesse, como na Suprema Corte, tribunais constitucionais mundo afora, em que a reunião é secreta, o nível de agressão não aconteceria. Por quê? Porque ninguém ia saber, porque não tem exposição para ninguém. Então eles vão se agredir, é normal, ninguém é neutro, mas um juiz tem a obrigação de ser imparcial. Bom, pelas palavras do professor Rômulo e do professor Hélio Parente, professor Rômulo, as palavras do doutor Martônio e do doutor Hélio Parente, professor Rômulo, eles quase que defenderam que devemos voltar aqui aos anos 80, em que o juiz só deve falar nos autos. Eu ia falar que não era isso que a gente... Pois é isso mesmo? Eu estou dizendo que não era... a minha construção era, há 20, 30 anos atrás, não era assim, mas a gente não consegue voltar. Hoje, na era da comunicação instantânea e mídia social, que é uma questão que eu acho... Todo mundo querendo dar opinião sobre tudo, todo momento. Ou seja, ninguém quer ouvir a opinião de todo mundo. Ou seja, eu não tenho interesse na opinião de todo mundo. Então, qualquer assunto, a pessoa se sente compelida a dar posição àquela desembargadora lá do maluca lá do Rio de Janeiro. Opinião sobre todos os assuntos. Estou ouvindo a Voz do Brasil, vou dar uma opinião sobre isso. Estou ouvindo. Desembargadora da Câmara Criminal do Rio de Janeiro. Quer dizer, de um crime feito na cidade de Janeiro, que, portanto, passivo, crime comum, de ser apreciado por ela. De ser apreciado por ela. Essa questão que é um ponto incivilizado da fala dela. Que é um ponto fora da curva, mas que tem uma repercussão grande. Tem que voltar aos anos 80 mesmo. Tem que voltar assim, julgar. Não que não está nos autos, que não está no mundo, não está nos autos. O que está no mundo também vai estar nos autos hoje. Agora, mas que o juiz tem que se ater aos autos, tem que se ater aos autos. Já que o professor Rômulo mencionou a juíza do Rio de Janeiro, como é o nome dela? Eu esqueci. Marília Castro Neves. Saiu uma decisão, na semana que passou também, da Justiça, tirando do ar pelo menos 16 pôsteres chamados de fakes, de acusações de leviandades e mentiras contra a vereadora assassinada. Marielle Franco. Isso. Inclusive os dois feitos por essa desembargadora. Sim, como é que uma pessoa que ocupa um tribunal, para além disso, abstraindo do mérito da manifestação, uma pessoa que é desembargadora de um tribunal faz uma manifestação dessa. Terrível. Não, eu não acho que deva votar, mas tem que ter um autocontrole das pessoas e tem que ter encarar o papel constitucional que ela tem. A sociedade espera desses, a gente está falando especificamente do Supremo Tribunal Federal, para não generalizar a classe do juiz, não é isso. Especificamente o assunto que a gente está debatendo aqui é aquelas cenas lamentáveis lá daquele... É um telequete, né? Aquele bate-boca. Sessão de pugilatos. Um bate-boca que a gente... Simples. Inaugurado por Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski em 2014. Já deve ter havido outros que não eram televisionados. Sempre deve ter havido. A gente tem que lembrar o seguinte: o atrito, a convivência no serviço público, na empresa, essa convivência diária muito próxima gera esse tipo de atrito. O problema é que agora é televisionado. Mas além disso, por exemplo, o fato do ministro ter uma viagem para fazer já programada. O ministro Marco Aurélio está sendo criticado porque disse que estava com o bilhete do ticket emitido porque tinha uma viagem programada. Ora, ele tinha por quê? Porque não havia previsão de que o julgamento fosse pautado. Porque a ministra, presidente do tribunal, publicou, inclusive, no site do Supremo Tribunal Federal, no próprio site do Supremo, que não cederia a pressões, portanto, não ia colocar, muito embora estivesse já pronta para ser pautada, não procederia às pressões, não colocaria a DCs em pauta. Eu sou ministro, não vai entrar um processo importante. Eu estou sendo chamado para uma condecoração, me organizo para ir. E depois vou ser punido, ou vou ser criticado, como a imprensa, no outro dia, a imprensa nacional, criticou o ministro Marco Aurélio, que ele devia estar lá até terminar o julgamento. Não, as coisas não são assim. A serenidade tem que partir
de todos lá dentro. E essa questão dessa transmissão da TV Justiça, isso está fazendo um mal ao Supremo Tribunal Federal, e isso é um tema que a sociedade brasileira precisa discutir nesta campanha presidencial. Para você tem que voltar a falar nos autos. Tem que voltar a falar nos autos, não que não está no mundo, não está nos autos. Não, também o que está no mundo estará nos autos, mas não pode falar fora dos autos. Qual o grau de importância vocês atribuem à mediatização, vamos chamar assim, para esse veio tão agressivo entre os ministros? Eu tenho dificuldade em aceitar que isso é problema da televisão, porque Arnaldo, 5 minutos de fama, pelo lado negativo, 5 minutos de fama geralmente é por aquilo que é edificante. Vou lhe interromper, professor, só um minutinho. Estou sendo assim impertinente, mas só um minuto, vai ser a última vez. Você tem um programa nacional na Globo, da TV Globo, do Pedro Bial, encontro com o Pedro Bial. Aí vai a ministra Carmen Lúcia, vai o ministro Barroso, vai o ministro Fux. Por quê? Por que não vai ministro Gilmar? Por que não vai ministro Marco Aurélio? Por que não vai o demais ministro? Porque a mídia escolhe aqueles que estão pensando, ou conceitualmente, mentalmente igual, no conceito delas. Aí, um ministro ao ir, ele cria simpatias, angaria simpatias à população, porque vai defender aquilo que um homem médio, que não entende de direito, que não entende da Constituição, quer. O que você está falando aí, a gente chama tecnicamente de padrão de manipulação da mídia brasileira. A mídia identifica qual é o pensamento que mais tem proximidade com o pensamento daquele veículo, que não por acaso coincide com muitos os veículos da chamada mídia grande, e, portanto, pinça essas pessoas para que essas pessoas participem desse processo de manipulação pelo caminho da indução, pela vertente da indução, que é para poder fazer com que a sociedade creia aquilo como verdade. Só tecnicamente explicando o que você falou muito bem. Perfeito. Isso que o doutor Hélio Parente falou é o que corresponde, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia é entrevistada por quem? Por Miriam Leitão. O ex-ministro Carlos Aires Brito prefacia um livro, terrível por sinal, de quem? De um grande jornalista da Globo, que é o Merval Pereira. E por aí vai. Ou seja, algo que acontece o tempo todo decorrente dessa exposição. Olha, Arnaldo, os tribunais europeus constitucionais, a própria Suprema Corte, aliás, existe um tipo de jornalismo nos Estados Unidos interessantíssimo, que são os jornalistas que passam 20, 30 anos cobrindo a Suprema Corte. Então, quando chega uma causa, ou Congresso, mas quando chega uma causa, os jornalistas já começam a imaginar as posições dos juízes e as discussões, mas eles não participam da discussão. A Corte aparece para comunicar o resultado. E, naturalmente, nesse ambiente mais restrito, na verdade, claro, aparece de tudo. Você pode xingar, pode fazer isso, porque os ministros, essas pessoas também são seres humanos, isso aí não tem problema nenhum. Agora, eles têm que guardar o diferencial da política. Por quê? Porque eles não são eleitos. Ou seja, eles têm que guardar essa distância. Isso não é compatível com democracia, juiz, promotor, exposto em mídia, dando entrevista. Ou seja, induzindo a um determinado... Porque é muito fácil. Alguém aqui conhece, alguém de nós conhece, por acaso, uma pessoa que seja favorável à corrupção? Ninguém é favorável à corrupção. Ou tratar desigualmente na Supremo os pacientes? De jeito nenhum. Isso no abstrato é uma maravilha, seduz, é um discurso fácil. Aliás, agora, no concreto, é outras coisas. Por quê? Porque para encontrar a corrupção, eu tenho que ter prova de alguém. Eu não posso condenar ninguém sem isso. Então, isso leva a uma reflexão maior. Então, conduzir a opinião pública numa manipulação para que a opinião pública caia no caminho mais fácil, aquilo que é mais tentador, é o que nós temos. E essa exposição toda faz isso. Eu concordo plenamente. É só uma passagem do julgamento, do último julgamento, que não houve o julgamento, houve só aquela medida cautelar no caso Supremo, é que quando o ministro Barroso profere a decisão dele dizendo que não quer que suspenda os efeitos da decisão lá do TRF4, e ele usou um argumento moral, disse, olha, ninguém aqui, o ex-presidente da República é igual, ninguém estava discutindo se o presidente era mais ou menos. A ministra a ministra pode ser mais, mas também não pode ser menos. Mas o ministro Mendes disse isso. A ministra Rosa Weber aparenta irritada, ela é uma mulher muito calma, muito, parece muito cordata, cortês. Ela se irrita nesse momento e diz, olha, eu não estou dizendo que ele é diferente, não. Ela que tinha votado e ela que sugeriu a concessão daquela liminar, ela se irrita. Então, faz parte desse padrão de votação
com vistas à opinião de novo, pública. Esse é um tema de campanha política. Precisa ter um tema, precisa que o próximo presidente da República coloque na sua agenda política essa discussão do Supremo Tribunal ter essas transmissões ao vivo. Tem que enfrentar isso. Tem que sentar com o presidente do Supremo próximo mandato e discutir isso seriamente. Essa é uma atribuição do Poder Judiciário, creio eu, Hélio. Ou seja, para um presidente da República se imiscuir nisso, ele vai ser encarado como? Se ele propuser isso. Eu acho que ele tem que conversar com... Vai ser encarado como censor. Vai ser encarado como censor, com uma censura intromissão. imprensa. Eu creio, óbvio, que não há, na minha avaliação, e não existe obstáculo do presidente da República conversar sobre o assunto com o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. E dizer, olha, o que é que nós temos? Aqui é uma casa política, o Congresso Nacional, a presidência da República, nós temos voto, nós devemos nos expor. Como nós dizemos aqui, o uso do cachimbo faz a boca torta. A boca já entortou. Tirar o cachimbo agora, amigo, a emenda ficaria pior do que o soneto. Duvido que o próprio Supremo, ou as cortes de modo geral, concordem com a suspensão das transmissões. Tem uma questão também, a sociedade não vai aceitar isso. O STJ nunca transmitiu suas sessões. A sociedade não vai aceitar isso. O STJ nunca transmitiu suas sessões. Nunca, os tribunais regionais federais nunca transmitiram. Se faz isso com as cortes, se faz isso com as cortes, vai querer se fazer com o Senado, com a Câmara Federal, com as assembleias, com as câmaras municipais, a sociedade não vai aceitar isso. Só uma questão, pontuar sobre isso também, a gente tem que lembrar também que essas discussões, esse clima, tem um pouco de falta de liderança da presidência. Sim, seja lá a presidente Carmen ou seja quem for. O presidente da corte, ele tem um papel de liderança de chamar, de dizer, olha, aqui é uma corte constitucional, nós temos que nos portar. Ele tem esse papel que eu acredito que não existe. Mas o dano que está fazendo a democracia brasileira é grande. Todo mundo hoje está tratando esses ministros do Supremo como se fossem qualquer. Não são. Eles é que dizem, aqui o professor Martoni, né, me ensina isso todo dia. Eles é que dizem, não sou eu, nem você, nem o homem do povo, nem um homem médio. Quem diz o que a Constituição quer dizer é o Supremo Tribunal Federal. Se bem que, se a mulher de César não basta ser séria, precisa parecer ser séria, o valor dos ministros deve ser dado por cada um deles. No momento que eles têm um comportamento que republicanamente é reprovável, seja por quais razões forem, mas é isso que eu tô são eles que estão... Não é a televisão, o ministro Barroso reagiu ao ministro Gilmar porque ele disse que você faz um 2-1 na turma, ele estava discutindo técnica jurídica. E o ministro Barroso pega a palavra técnica e transforma no cunho moral. Deixa eu terminar aqui na contestação, em vez de enfrentar a contestação técnica. Só para finalizar, uma informação aqui. Em 193 países do mundo, em 192, admite-se a prisão já a partir de primeira instância. O Brasil é o único que tem até a terceira. Não, Arnaldo. Entendeu? Não, hoje mandaram no UOL assim, da vida. É uma fonte que tem. Eu lhe aconselho sobre isso, ao artigo escrito ontem pelo professor Emílio Peluso, que está no Jota, ele faz essa comparação. Nós temos vários países que esperam um trânsito em julgado. Isso não é verdade. Tem alguns que não tem nem julgamento. Tem alguns que não tem nem julgamento. Ou seja, esperam a última instância decidir, ou seja, acompanham isso em nome de pressuposto democrático. Então, eu aconselho aqui, como nós já estamos no fim do programa, mas o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Emílio Peluso, escreveu um artigo ontem naquele do site do Jota sobre isso. E está lá a informação. Ok, com essas colocações, a gente finaliza mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Agradecendo aqui aos nossos convidados debatedores, os professores Rômulo Leitão, Martônio Monte Alverne e Hélio Parente, e em especial agradecendo a você, assinante, com o próximo convite para o Observatório. Muito obrigado e até lá.
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.